Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Roberto, sejam bem-vindos ao Aprenda AWS. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante aqui, que é como não rasgar dinheiro na sua fatura da AWS, né? É muito comum ouvir as pessoas reclamarem, né? As pessoas que trabalham com cloud, de que minha fatura é clara, esqueci um recurso ligado e paguei, né, um dinheiro aí que eu não estava esperando e tudo mais, né, cadastrou o cartão de crédito, aí é aquela coisa, né? Então a ideia aqui é falar justamente sobre isso, né? Por que que muitas das vezes a fatura ela é cara? Não é como se os serviços fossem super baratinhos, né? Mas muitos deles ali te dão uma condição de ter um valor justo pelo que você usa, né? E a chave é justamente essa questão: como você usa. O que normalmente as pessoas fazem? Abre a console, sai clicando em tudo ali, bota para rodar e é isso. Não leu a documentação, não tentou otimizar nada, nem entendeu como a precificação funciona. Muitas vezes na página do produto você consegue encontrar ali várias informações sobre quanto ele custa, métricas que você pode usar para calcular os valores e até cenários comuns, né? Muitas vezes ali já trazendo um case para você entender melhor como a precificação funciona. E aí, se você não faz nem o básico, né, realmente fica difícil que a fatura fique barata, né, efetivamente. Então, barato é relativo também, né? Depende de como você usa, depende de qual contexto você está inserido, né? Você, por exemplo, como um usuário gratuito ali, você tem o free tier da AWS, cara, tem diversos serviços ali que você consegue utilizar de forma grátis, né? Muitas vezes por um período ali de um ano, por exemplo, o EC2 ele te dá esse benefício, você consegue ter uma instância ali pequenininha que você deixar rodando 24/7 ali dentro das limitações que a AWS impôs, você não gera custo extra. Porém, você tem que entender as regras, né? Não adianta sair clicando sem ler em nada, cara, vai dar errado. Não tem o que fazer. O básico bem feito, ele é melhor do que qualquer invenção de moda que você possa, muitas vezes, imaginar, né? Às vezes a nossa cloud ali tá toda bagunçada, você tá gastando muito, não tá entendendo por quê, por causa do básico. Você não fez o básico, não leu a precificação do serviço, não usou a calculadora, não usou as ferramentas que a AWS disponibiliza para você, né? Para poder fazer o cálculo ali de quanto vai custar os serviços. Então, toda a questão é essa, né? Se você tem dados, você tem previsibilidade. Muitas vezes tem os serviços que não são gratuitos contínuos, por exemplo, nesse cenário que eu dei, né? O EC2 ele é um serviço gratuito, mas ele é contínuo. Você usa e, né? Tem ali o período de um ano para manter esse uso e tudo mais, sem gerar gasto extra, dependendo de como você está fazendo ali. Mas tem serviços que ele tem um trial ali de 30 dias, um trial de, sei lá, 7 dias. Normalmente é 30 pelos serviços que eu costumo usar, assim, pelo menos os de segurança ali. Serviços como o GuardDuty, por exemplo, a AWS libera 30 dias para a gente poder testar, né? Então, cara, essa é uma ótima maneira de conseguir entender quanto que vai sair nessa fatura, quanto que vai custar essa fatura. Então, além de usar a calculadora, né, o Pricing Calculator da AWS, você pode habilitar um serviço desse que tem um trial de 30 dias e testar na prática. Pô, tá difícil de calcular, não estou entendendo como pegar os dados corretamente para chegar num valor aproximado aqui para minha fatura. Nada como o uso real. Você habilita o serviço, usa ele ali durante os 30 dias, depois cancela, né, ou mantém de acordo com o que você pôde verificar ali no quanto custou, né, de fato na sua fatura e tudo mais. E aí é uma excelente forma de você validar também, né? Testando com esses trials que a AWS te oferece. E aí essa previsibilidade, né, tá muito ligada a os dados, né? Que dados você tem sobre o seu uso, né, sobre o uso da sua aplicação, como você faz esse uso dos serviços da AWS e qual é a sua real necessidade, né? Muitas vezes a gente acaba indo ali pelo hype, né, uma coisa de mercado, acaba querendo usar muito mais coisas do que o necessário, né? Kubernetes e mundo afora aí de tecnologias. Então, muitas vezes o que você precisa é um EC2 com, sei lá, um Docker e fazer o deploy da sua aplicação.
Tem serviços que facilitam isso, por exemplo, o Elastic Beanstalk da AWS, né? Ele é uma plataforma como serviço. Vamos comparar ali com o Heroku da vida, né? Para simplificar aqui. Tem bastante distinção entre os serviços, mas a ideia é bem parecida ali. O Beanstalk em si, ele não tem custo. Ele é uma plataforma. Você chega lá com o seu código, né? O seu zip ali do seu código, a imagem Docker ou o que for. Você coloca, ele faz o deploy, te oferece várias maneiras de simplificar esse processo de gerenciamento do deploy, dos recursos e como isso se relaciona ali. Então tem uma particularidade ali, né? Uma imensidão de serviços que você pode usar para atender as mais variadas necessidades. É questão de entender o que você realmente precisa, né? E que o valor que você utilize da sua infraestrutura seja compatível com a proposta de valor ali da sua aplicação, aquilo que sustenta o seu negócio, né? Não adianta a gente querer ter infraestrutura mirabolante e a infraestrutura custa mais do que o produto e o produto não se paga, enfim, não faz muito sentido, né? Se o objetivo é ganhar dinheiro ali com a sua empresa, né, usando as aplicações como base fundamental para que o negócio seja viável, o valor, né, dessa infraestrutura ela tem que ser compatível com as margens de negócio, né? Mas aí esse é um assunto à parte, né? Vamos seguir aqui. Outro ponto importante aqui é ferramentas, cara. Sinceramente, eu pessoalmente já trabalhei com algumas ferramentas de mercado ao longo da carreira aqui. Essas ferramentas, independente de quais sejam ali, todas elas são extremamente caras. Observando ali o valor individual, né? Desconsiderando, obviamente, o valor de vantagens que elas trazem. Mas, na minha opinião, essa conta nunca fecha. As ferramentas, na minha visão, são sempre mais caras ali do que o benefício que elas trazem para o ambiente em si. Eu acho que o único cenário assim que eu vejo que realmente faz sentido e que fez diferença ali no dia a dia ter uma ferramenta de mercado para fazer gerenciamento de custos do cloud, seja ele qual for, né? Eu estou dando exemplo de AWS, mas poderia ser qualquer um. É um cenário que você tem workloads multi-cloud. Aí acho que faz sim sentido ter uma ferramenta de mercado, porque aí você tem uma única forma de visualizar as coisas, né? Padronizado, enfim, para fazer o acompanhamento de uma forma macro, né? De uma forma geral, com tudo integrado ali, por aí vai. Então, assim, faz sentido nesse cenário. Agora, se você só usa um cloud, na minha opinião, ferramenta de mercado ali é rasgar dinheiro, literalmente, né? Dentre vários outros pontos que a gente vai falar aqui, é, revise aí, né? Se você realmente está utilizando, se caso você já tem uma ferramenta dessas de mercado para fazer gestão de custos na cloud, se realmente está sendo útil para você ou se ela está simplesmente copiando e colando coisas que a AWS já te entrega de graça. E ainda sobre custos, né, um ponto importante, qual é a maneira mais simples de você conseguir gastar menos, gastar realmente o valor justo na sua cloud, né? Seja ela qual for, e aqui mantendo o exemplo da AWS. Tendo previsibilidade. Quanto mais previsibilidade você tiver da sua infraestrutura, mais barato ela pode ser se você assumir certos compromissos. A AWS hoje oferece algumas maneiras ali de você assumir compromissos em termos de infraestrutura, e isso ser revertido no formato de descontos. Por exemplo, você tem reservas, né, que é muito conhecido, né? Já é algo antigo ali, desde os primórdios da AWS, há muito tempo existem as reservas. E hoje nós temos também o Savings Plan, que é uma reserva ali um pouco mais dinâmica, digamos assim, né? Ela é mais flexível, né? Vamos colocar dessa forma. Então você consegue aplicar Savings Plan hoje para instâncias EC2 e uma categoria ali que eles chamam de Compute, né? Que engloba Lambda, Fargate e próprio EC2 propriamente dito ali. Então é uma forma de você conseguir descontos. Assim como as reservas, o Savings Plan ele também segue a mesma linha, né? Você pode criar um compromisso de 1 ano ou um compromisso de 3 anos. E aí existem algumas particularidades. Você pode fazer um pagamento antecipado total, um pagamento parcial ou nenhum pagamento. A diferença quando você contrata um plano e não faz nenhum tipo de pagamento antecipado, você tem um desconto específico. Vamos hipoteticamente dizer que esse desconto é 20%. Então eu fiz lá o compromisso, falei, ó, AWS, eu tenho esse tipo aqui de instância, vamos dizer que seja categoria M5 Large. Eu tenho M5 Large, é o tipo de instância que eu vou usar,
e eu quero fazer uma reserva por um ano. Beleza, a AWS vai te dar ali, por exemplo, né, 20%, nesse exemplo hipotético. E aí, beleza, você tem ali os 20%. Então, vamos dizer que você queira manter o mesmo um ano, mas você queira aumentar um pouco mais, de 20% para, de repente, 25%. Você pode fazer um pagamento parcial ali. Então, assim que você firmar o seu contrato, a AWS vai gerar um boleto de cobrança extra com aquele valor de antecipação ali que eles vão te dizer. E aí você paga no primeiro mês, beleza. Nos próximos meses você vai seguir pagando com desconto no valor mensal ali da sua fatura, baseado nesses 20%, né, 25% nesse cenário do exemplo. E aí o cenário que você tem o maior desconto é quando você faz o pagamento antecipado total. Então eu quero fazer um contrato de um ano, eu posso fazer um pagamento total ali, né? E aí eu consigo com isso, por exemplo, 30% nesse exemplo hipotético. Esses números são totalmente aleatórios, né? Mas realmente o desconto ele é bem significativo. Quanto maior for o tempo do compromisso e maior for o pagamento ali, né? Se você, nesse cenário, fazer o pagamento antecipado total, é onde você vai conseguir a maior característica ali de desconto. Claro que para fazer isso você tem que entender, né, as regras e os pormenores da sua infraestrutura. Existem alguns tipos de reservas que não são flexíveis, outros são. No caso do Savings Plan, você consegue ali uma versatilidade maior também. Eu reservei a família M5, então eu tenho uma M5 Large, mas se eu quiser ir para uma M5 2X eu consigo, né? E por aí vai. Nem sempre isso vai ser possível, mas em muitos casos você consegue transitar dentro da mesma família. Então, se eu estou na família M5, eu posso ir para 2X Large, né? X Large, 2X Large, por aí vai. Desde que eu mantenha o M5, eu posso transitar entre tamanhos. Então, isso acaba sendo uma vantagem bem legal.